E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do TIFF, o podcast do TIFF Off Design. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Podcast do TIFF Off Design que acontece às quintas-feiras, a partir das 8 da noite no YouTube. Você pode participar ao vivo quando eu tô com convidado. Você também pode participar na estreia quando eu tô aqui no monólogo igual nesse episódio. Pitacos do TIFF é o nosso podcast onde eu trago assuntos que eu vejo que seja pertinente para você, relacionado à área criativa que a gente atua. Então, carreira, mercado, soft skills, ferramentas, a gente troca ideia de tudo um pouco. O Pitacos do TIFF, como eu já falei, é no YouTube. Então, se você está escutando no YouTube, vendo também, né? Deixa o like, se inscreva no canal. Você pode ser membro para ajudar e colaborar com o TIFF Off Design. Inclusive, eu estava pensando em criar episódios exclusivos assim para membros. Não sei o que você acha, enfim, você que está vendo esse episódio, escutando, depois manda aí a sua opinião. Você pode mandar a sua opinião no cardzinho do Spotify, no comentário do Facebook não, do YouTube. Manda aí. Vou estar pensando em criar algum episódio exclusivo, né, onde dá para ser menos polido, talvez convidando ou conversando com membros. Enfim, deixa aí se você acha interessante alguma ideia nesse sentido. Como você sabe também, depois eu publico os episódios no Spotify, na Apple, na Deezer. Então, dá um maisinho, dá o like, né? Dá o coraçãozinho nessas plataformas. Ajuda, favorita, para que a gente possa crescer nelas também. E o podcast acontece com o oferecimento da Hostinger. Se você está precisando de um site, se você vai publicar seu site portfólio, se você está procurando um site para um cliente, acessa aí hostinger.com.br/TIFF, insere o cupom TIFF pelo link que está na descrição, esse que eu falei, mais o cupom você tem descontão, você também me ajuda porque eles veem que eu estou enviando gente para lá e você consegue ter o seu site ou o site do seu cliente numa boa hospedagem, na maior hospedagem do Brasil, na hospedagem que tem uma boa nota no Reclame Aqui, você pode conferir aí com boa performance e segurança, beleza? Bom, o episódio de hoje eu vou falar sobre freelancer, porque é uma das perguntas que mais me fazem, uma das perguntas que mais já me fizeram ao longo do TIFF Off Design, que é sobre ganhar dinheiro como freelancer. Se é possível viver, se é possível se dar bem trabalhando como freelancer, qual que é a minha opinião, minha experiência, enfim. Eu trabalho como freelancer, posso colocar assim, desde sempre. Então, eu comecei na área como freelancer. O meu primeiro trabalho foi freelancer. E foi o trabalho que eu coloquei no portfólio. Então, eu estava lá aprendendo HTML, CSS, design também, no meu curso técnico no Senac. E aí, eu tinha um amigo que a gente fez uma parceria, inclusive o nome de arte começou lá, né? Depois eu diminuí para arte. E aí, ele tinha uma tia que tem um salão, ou tinha um salão, aqui na Galeria do Reggae, em São Paulo, no centro de São Paulo, na República. Tem a Galeria do Rock, né, que é famosa, e tem essa do Reggae, que lá inclusive a sede da torcida independente de São Paulo fica lá, né. Ela é menorzinha, assim, mais vazia, mas é conhecida, né. É a Galeria do Reggae. E aí eu fui lá e fiz o site, né, com a ajuda do meu amigo. Eu lembro que eu fui lá, fiz o briefing, levei um caderno, né, não tinha notebook na época, então eu levei um caderno, escrevi tudo que ela respondeu, enfim, foi bem legal. Criei o site, depois criei um outro site com um advogado, que era um caso dela lá, sei lá, um peguete, sabe, um esquema, e assim fui prosseguindo e consegui ingressar no mercado. Então, desde cedo, desde sempre, eu trabalho como freelancer. E eu acho que é um pouco o perfil do designer. Porque a gente tem muito dessa questão do craft, né? De fazer, de botar a mão na massa, de pegar um projeto e criar, idealizar, fazer acontecer. Então a gente tem muito disso, né? E vira e mexe parece alguma coisinha pra gente, né? É natural isso daí. Às vezes até coisas que não necessariamente são relacionadas a design, não são do nosso ofício, mas que as pessoas acabam pensando que a gente faz. E aí às vezes a gente até faz, para ganhar um dinheirinho. Então, eu trabalho desde sempre, mas a partir de 2017, final de 2017, eu comecei a trabalhar de forma praticamente exclusiva dessa maneira. Claro que eu tenho aqui
a parte educacional de cursos, né, criação de conteúdo, faz parte do meu rendimento. Mas desde que eu saí da empresa que eu estava, eu comecei a ficar somente como autônomo. E tô assim, desde então, eu trabalhei até em uma outra empresa, passei por uma outra empresa. Às vezes atuo autônomo, mas alocado, né? Trabalhando em tempos, assim, temporadas em algumas empresas também, mas nada muito tempo, né? O máximo que eu fiquei ali foi menos de um ano. Consegui ficar menos de um ano, né? Na verdade, a empresa que eu mais fiquei, eu era o líder ali de design, né? Então, acabei ficando um ano e pouco, tal. Aí eu peguei e acabei criando design para a empresa. Mas nesse caso eu ainda era autônomo, né? Apesar de eu estar trabalhando para a empresa, eu ainda era um prestador de serviço para ela. E uma coisa que eu percebi ao longo desse tempo é que não tem como você alcançar voos maiores, não tem como você pegar projetos maiores, não tem como você enriquecer também. E aí, claro, né? Não sei o que é enriquecer para você, enfim. Mas é mais difícil. É mais difícil pegar projetos que pagam mais sendo freelancer. Então, se você quer ser autônomo, beleza, você consegue. Mas o seu pensamento de negócio tem que começar a direcionar, tem que começar a ter uma vertente, um viés, um posicionamento de empresa, como empresa, e não como freelancer. Apesar que na prática pode ser a mesma coisa, você vai continuar sendo autônomo, freelancer, enfim. Mas quando você se posiciona como empresa, inclusive até mesmo nas questões burocráticas, né, que infelizmente são foda. O Brasil é foda de imposto, nossa, é uma coisa que me deixa chateado mesmo, inconformado com o tanto de imposto que a gente paga, né, imposto sobre o consumo. Enfim, desde a Bíblia, né? Desde a Bíblia, o pessoal que cobra imposto é filho da mãe, né? Mas enfim, então, mas a gente tá aqui no jogo, né? A gente tem que jogar esse jogo que infelizmente a gente tá submetido. Então, até nessa parte é interessante começar a pensar, né? Começar a fazer as coisas certinhas. Abrir empresa, mesmo que vai pagar mais imposto, pagar aí as contribuições que tem que fazer, enfim. Pensar de uma maneira mais como empresa, menos como freelancer. Porque quando a gente fala de freelancer, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é bico. É uma pessoa que é mais solta, uma pessoa que é mais eventual, que não é realmente a razão do trabalho, né? Não, ela faz aquilo dali quando dá, ou quando ela quer. É diferente de você pegar e fechar um trabalho com uma empresa, onde você sabe que a empresa está ali todo dia fazendo. A empresa é sólida, né? Você tem mais confiança. Talvez tenha até essa questão jurídica também, né? Você vê ali a empresa, os documentos, a questão burocrática, te traz mais segurança. Isso eu estou falando para o cliente, do lado do cliente. Então, desde o posicionamento até questões burocráticas, você não vai conseguir crescer sendo freelancer. Vai ser bem difícil. Claro que o crescer aqui eu estou falando de pegar projetos maiores, projetos a partir de, sei lá, de 2 dígitos de valor que você vai cobrar. Vai ser mais difícil, tá? Vai ser bem mais difícil. Talvez para um artista, uma pessoa que é um ilustrador, uma pessoa que é um cantor, sei lá, um músico, um artista plástico, talvez ele consiga isso com mais facilidade. Mesmo nesses casos, eu vejo que ele já precisa direcionar, ter uma mentalidade de empresa também, tá? De negócio como empresa. Mas nesses casos, o nome da pessoa se sobressai, não é? O nome da pessoa é tão forte ali, a arte dela, tal, que às vezes ela consegue. Já design é um pouco diferente. Primeiro que design é arte, né? Segundo, que é uma relação mais comercial, menos de admiração, de fã. Claro que tem muita coisa que é relacionada à pessoalidade, ao olhar do designer, né? Eu até falei isso no outro episódio aqui do podcast, eu não lembro se foi um episódio do podcast ou se foi em algum vídeo normal.
Mas tem essa questão de comprar o olhar do designer, né? Inclusive a gente precisa aprender a vender isso. Então, quando a pessoa compra o meu trabalho, ela não está comprando necessariamente o que eu vou entregar no final. Porque o que eu vou entregar no final, você, por exemplo, está ouvindo, pode entregar. Pode entregar muito melhor do que eu, possivelmente. Mas o meu trato, o meu olhar, o meu refinamento, o meu jeito de comunicar, você não tem. Que é algo pessoal. E talvez a pessoa queira isso, queira ter a assinatura David Art no logo dela. Quer ter a assinatura que foi o David que criou o site dela, né? Então a gente também precisa aprender a vender isso. E no caso do artista, né? Essa questão é mais forte. No nosso caso, como designer, não. É um pouquinho mais fraco, apesar de ainda ter. Então faz mais sentido ainda você pensar como empresa, cada vez mais. E uma coisa que eu escutei num episódio anterior do podcast que eu fiz com a Paola e com a Carol, do Lab Culture, inclusive você pode segui-las aí, é o X com Paola, o X com Carol, você segue elas no Instagram. Foi a Paola que falou que uma dica que ela dava para freelancer, ou para quem está querendo empreender, era não ter medo de crescer, porque às vezes a gente fica com esse medo de crescer, né? Então a gente às vezes procrastina a questão burocrática, a gente procrastina ou não delega, não abre mão de alguns trabalhos, de algumas coisas que a gente gosta de fazer. Como eu falei, a gente é muito do craft, né? Então a gente quer muito desenhar, quer muito ver a tela, fazer a tela, botar a mão na massa. Mas não tem como você crescer fazendo tudo. Você vai ter que delegar, você vai ter que soltar, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Claro, né, que você pode treinar a pessoa, encontrar a pessoa ideal, e etc. Aí seria outro assunto. Mas às vezes a gente fica agarrado nesses pontos, né? E aí acaba impedindo que a gente cresça. Acabam sendo correntes que a gente amarra e impede da gente, às vezes, dar voos maiores. Então a gente precisa soltar um pouco a mão, precisa perder esse medo de crescer, perder o medo de ter empresa, de ser empresário mesmo, de ser uma pessoa de negócio e não só aquele designer, entre aspas, doidinho, freelancer, que pega ali e faz um desenho, sei lá, faz um site, faz um logo. Porque é assim que às vezes as pessoas nos veem. E isso acaba prejudicando o valor que a gente pode cobrar. Isso acaba prejudicando o nosso crescimento. A gente acaba sendo visto, às vezes, como eu disse, uma pessoa que, ok, é legal, criativa, mas não vou fechar um projeto com ele de 100 mil reais. Porque, olha lá, o perfil dele não rola, não vai dar, né? Eu vou fechar um trampo dele com ele de 100 mil reais. Não, vou fechar lá com a agência. Por exemplo, sei lá, fechar com a agência Ana Couto. E às vezes, note que é só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, não vem com polêmica aqui não. Tem que explicar as coisas direitinho, né? Porque o pessoal viaja às vezes. Mas assim, às vezes, por exemplo, você faz um trabalho muito melhor do que aquela agência. Às vezes, você teria a capacidade de entregar algo mais criativo, você faria melhor, você daria o sangue, pô, você tem capacidade para gerenciar. Mas essa questão de você ser o freelancer, essa questão de você não se portar, não atuar como empresa, pode impedir você de pegar esses trabalhos maiores, né? Então, por mais que você utilize o seu nome, por exemplo, poderia ter o nome David Art, utilizar a agência David Art. É empresa, sabe? Então, assim, você pode utilizar seu nome, sua assinatura, mas o comportamento, o posicionamento tem que ser como empresa. Se você tiver a ambição de crescer, é isso que eu percebo. Se você não tem a ambição, se você faz freela como uma coisa que venha complementar o seu rendimento do CLT, por exemplo, né? Você não tem uma ambição de ser empresário, etc. Aí tudo bem, Mas saiba que vai ser mais difícil você pegar projetos maiores, tá? Vai ser bem mais difícil, porque tem todo esse estigma, né, em cima do freelancer. Tem essa questão do posicionamento, né? Postura, enfim. E às vezes, mesmo você tendo postura legal, né? Tem esse certo preconceito também, né? Como eu disse, a própria palavra freelancer. Então, comece a se apresentar mais como empresa, mais como um negócio realmente confiável, né?
para que você consiga ter melhores possibilidades de projetos e melhores ganhos. Mesmo que você seja só você, mesmo que seja o eu agência. Eu faço assim, um mês sim, um mês não, né? De vez em quando eu faço quiropraxia e faço liberação miofacial. Liberação miofacial, nossa, dói pra caramba. Você já fez? Dói pra caramba. Eu sou resistente à dor, viu? Porque a fisioterapeuta lá fala que eu não grito, que eu não choro, porque falou que tem uns caras que choram, que grita. Mas enfim, mas pega, viu? Porra, na hora que pega aqui no. Pra mim, pega muito no ombro, na parte do peito, né? No encontro aqui do peito e ombro. Quadríceps também, putz, nossa, é embaçado. E essa fisioterapeuta, ela atende sozinha. Ela tem o estúdio dela lá, enfim, com a marca e tal, e ela atende sozinha. E aí ela tem um WhatsApp dela. O WhatsApp dela ela se apresenta, ela não fala, né? Aí agora eu não sei se ela vai escutar esse podcast, acho que não. Mas ela se apresenta como uma secretária no WhatsApp dela. Então, tipo, eu mando mensagem no WhatsApp dela, aí ela fala como se fosse uma secretária. Aí, outro dia eu falei alguma coisa assim, falou, ah, não, é que é minha secretária. Aí eu peguei e falei, pô, não é a secretária isso daí. Eu, tipo, no papo, assim, sabe? Você pega, sabe? Eu falei, não é a secretária, é ela mesmo que faz. Mas qual que é a intenção dela, né? É já trazer essa ideia de empresa. Por mais que ela ainda não seja, ela já traz o que ela quer ser, né? Então, é aquela máxima, né? Que eu não sei se você já escutou. Antes de você ter, você tem que ser, né? E ela já tá tentando ser. Então, por mais que seja uma mentirinha, uma mentirinha boba, mas ela faz isso. E talvez daqui a algum tempo ela consiga ter dinheiro para contratar uma secretária realmente e coloque. Então, ela já está colocando na cabeça dela, a mentalidade também dos clientes dela, que é uma empresa, que é um negócio. E quando eu vou lá, é tudo bem alinhadinho, assim, certinho, organizado. Ela sempre está de uniforme. O uniforme é personalizado com o logo da empresa dela. E ela é sozinha. Ela é sozinha, ela faz tudo lá. Ela deve limpar, ela deve administrar as contas, ela faz o atendimento via WhatsApp, mas a postura dela já mudou. E com certeza, boa parte das pessoas não percebem isso, não reparam nisso. E o que elas reparam mesmo é que ela tem uma postura profissional, uma postura mais como empresa, né? Como PJ, mais séria. E isso traz mais confiança, traz mais possibilidade de ganho para ela, com certeza. Além de evitar alguns estresses também, né? No caso, ainda mais ela sendo mulher. Então, eu vejo que pra gente que atua como autônomo, é importante ter uma postura mais voltada para se posicionar como empresa, mesmo que na prática não sejamos necessariamente. Eu mesmo estou mudando agora a forma que eu envio as propostas para os clientes. Eu utilizo muito o nome David Art, né? Mas o que eu percebi é que o nome Chief, ou Chief of Design, é maior, né? Bem maior do que o David Art. Então, assim, apesar das pessoas entenderem que o Chief é do David, né? E eu até fiquei numa neura, assim, não uma neura, né? Numa questão um tempo atrás, será que eu tenho que colocar minha foto ou não? Como que é no Instagram ou no LinkedIn? Como que eu faço para as pessoas associarem? Depois de um tempo eu percebi que elas conseguem associar mesmo o Chief ao David e eu apareço bastante, né? E aí, portanto, talvez eu consiga utilizar o logo sem prejudicar essa ideia, né? Trazer sem distanciar as imagens, né? Acabam ficando juntas. Mesmo assim, a imagem do Tiff é maior. Então, as pessoas talvez, e aí você pode me responder depois, fazendo uma pesquisa aqui com você. As pessoas associam muito mais o Tiff, que é do David, do que o David é do Tiff. Né? O David tem o Tiff. E por isso que eu tô tentando aqui mandar mais as propostas como Tiff agora.
Eu vou mudar um nome aqui, que na verdade criar um braço, né? Visual aqui de logo, de identidade e tal. Vou colocar ali TIFF Labs. E a partir disso, eu vou começar a enviar as propostas. E, na verdade, também o que eu faço hoje em dia, se parar para pensar assim, eu não atuo sozinho. Eu realmente tenho uma equipe aqui, eu tenho um grupo de TIFs, né? Aqui no WhatsApp, por exemplo, de pessoas que são amigas, que são próximas, que eu tenho carinho, mas que me ajudam, né? Que são freelancers. Então tem a Denise, tem a Aline, tem a Sandra, tem o Elton, tem o Ed, né? Que era sócio aqui do TIFF, mas saiu, mas continua me ajudando. Tem o Neto aqui, que tá fazendo umas coisas de rede social. Portanto, meio que já sou, assim, apesar de não ter ninguém registrado, de ser coisas eventuais, tal, como freelance, eu já sou ali, já tenho como se fosse uma empresa, uma equipe, né, trabalhando aqui. Eu já tenho essa postura, vamos dizer assim. Ou não necessariamente eu tinha postura para os clientes, mas dentro aqui das minhas coisas, eu já atuava delegando, já atuo soltando aqui, tentando trazer novas visões, novas percepções, tentando deixar essa parte do craft, de desenhar, do praticar, nós temos, não totalmente à parte. Porque eu ensino design, é importante eu estar ativo, né? Eu vejo dessa maneira. Mas soltando um pouquinho, para que eu possa ter tempo para fazer outras coisas e também para não surtar, né? Porque realmente é muita coisa que eu acabo me envolvendo, né? Às vezes eu tenho até que ser mais seletivo em alguns projetos, em algumas coisas que eu escolho para atuar. Enfim, eu percebi isso e eu vou começar a fazer mais isso, né? E na verdade eu já tinha percebido essas questões que eu tô passando aqui para você há bastante tempo. Eu já devo ter falado sobre esses pontos em outros vídeos, mas esse talvez esse medo de crescer, né? Essa síndrome do impostor também estava ali em mim. E eu não utilizava o nome do TIFF, eu sempre utilizei o David Art, ou porque queria trazer para minha imagem, sei lá, uma questão de ego também, não sei. Aí eu tenho que resolver na terapia para entender, né? Porque isso, ou simplesmente burrice, né? Eu não percebi uma oportunidade que poderia estar ali na minha frente. Eu vejo que ser freelancer é legal, trabalhar de forma autônoma é legal e depende muito do perfil, né? Cada um tem o seu perfil. Eu tenho um perfil mais assim, eu acho que eu me adapto melhor. Todavia, não vai ser de fácil crescer com esse discurso como freelancer, com essa postura como freelancer. Precisa realmente pensar como empresa, como PJ e desassociar mais do pessoa física, né? Mais daquela coisa do bico, do eventual. Não, é o meu negócio, é o meu dia a dia, é isso que eu ganho, é isso que eu faço para ganhar dinheiro, é esse o meu ofício, é esse o meu trabalho, é essa a minha excelência. E você pode confiar em mim, cliente. Você pode confiar em mim, tá? Porque eu tô aqui para resolver o seu problema como uma empresa, né? Como qualquer outra empresa faria. E é isso que às vezes a gente não consegue transmitir se apresentando como freelancer, beleza? É a minha opinião, é o que eu vejo. Eu não sei se você discorda ou concorda, deixa aí nos comentários. Depois você pode mandar mensagem para mim no Instagram também, tô super aberto para trocar uma ideia sobre. Mas eu tô vendo que é isso. Tô vendo que para crescer cada vez mais é um posicionamento como negócio, como empresa. Se você atua hoje como freelancer, você não precisa necessariamente sair que nem louco pensando nisso. Nossa, meu Deus, eu preciso virar uma empresa, começar a delegar para as pessoas e arrumar gente, parceiros. Não. Eu acredito que é um caminho natural. Então você vai trabalhando, você vai tendo contatos, vai tendo a necessidade, né? Surgindo a necessidade de você delegar as coisas, de você encontrar pessoas para te auxiliarem, e você vai fazendo isso de forma gradativa.
Mas ficar estagnado no cenário, no posicionamento como freelancer, realmente fica difícil, né? Fica bem difícil. Talvez em alguns casos, como eu citei, de artistas, pode funcionar. Mas como designers, vejo que é um pouquinho complicado. Por mais que você utilize seu nome, né? Por mais que você esteja lá, o Alexandre Volner, não, mano. É a assinatura do Alexandre Volner, ou Ana Couto, né? Que não se tem aí a agência da Ana Couto. É a agência Ana Couto. Então tem o nome dela, mas a gente sabe que é uma empresa, é uma agência, beleza? Espero que você tenha entendido esse ponto, que é um ponto que muitas pessoas me perguntam sobre ganhar dinheiro como freelancer, etc. Então, dá para ganhar dinheiro? Dá, mas tem um teto. Eu vejo dessa maneira. E aí, você concorda, discorda? Manda aí. Responde aqui no YouTube, responde aí o cardzinho do Spotify, manda mensagem para mim no Instagram que a gente conversa, beleza? O Pitacos do Tiff é o podcast do Tiff of Design, comigo sozinho, com a minha quinta série aqui quando eu tô sozinho. Hoje não teve muita quinta série não, né? Mas eu trago convidados também, eu nem falei no início, né? Mas eu trago convidados. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, eu venho aqui ao vivo, a cada 15 dias com convidados, onde eu vou no estúdio, eu vou na mídia, aqui na Moca, gravo os episódios. Deu errado. Tente novamente. Ih, a Siri, ó. A Siri apareceu aqui do nada. Eu vou até deixar essa parte, viu? Comenta aí, se você escutou até agora, você vai comentar aí, Siri. Fala, não, comenta assim, cala a boca, Siri. Beleza? Bom, é isso. Boa noite. O que posso fazer por você? Olha lá. Viu? Cala a boca, Siri. Fica da sua aí. Deixa eu gravar meu podcast. Bom. Ah, meu Deus. Bom, o Pitacos do Tiff, então, 8 horas da noite, com um convidado, cola aí, tá bom? Pra você participar ao vivo. E aí é bem mais interessante nesse bate-papo, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo para você. Se você tá escutando no YouTube, tá vendo no YouTube? Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, seja membro aqui para ajudar o Tiff. Se você está escutando no Spotify, Apple, Deezer, dá o mais, dá o coraçãozinho, adiciona aí na sua playlist, compartilha com seus amigos aí para que a gente possa crescer cada vez mais. Tem um link aqui da Hostganger para você colocar o seu site no ar, não vacilar, hostganger.com.br/TIFF, insere o cupom TIFF, você vai ter descontão utilizando o meu cupom. E até a próxima então. Espero ter te ajudado, até o próximo episódio, viu? Estuda aí galucha sempre. Um forte abraço. Até mais, o Pitacos do Tiff fica por aqui. Fui!